Tá? Os primeiros manuscritos foram achados em uma região chamada Qumran, que ficava no deserto ao norte do Mar Morto, na Palestina. Tá? Pastores beduínos, como Mohammed, me ajuda, Mohammed, que é professor? Mohammed alguma coisa. Mohammed Ad-Dib, né? Eles pastoreavam ali naquela região, perto das cavernas ali, e escutaram barulhos de vasos, de argilas, como que sendo quebrados. Então, por curiosidade, entraram em uma dessas cavernas e se depararam com ânforas lacradas. O que são ânforas? Ânforas são vasos de argila com alças. Porque se vocês forem observar no trabalho, tem ânforas aqui, ó, tá vendo? E uma curiosidade que eu descobri, que cada manuscrito foi feito correspondente, cada vaso desse foi feito para cada manuscrito correspondente, de acordo com o tamanho. Tá? Isso eu descobri lendo, fazendo leitura, não coloquei aqui, mas é uma curiosidade. Assim como também a língua aramaica, né, é uma língua morta, entendeu? E os manuscritos foram escritos em aramaico também, alguns deles. Aramaico e hebraico, né? Então, ao entrarem nessa caverna, eles se depararam com ânforas, né? Com ânforas, e dentro dessas ânforas continham fragmentos de papiros, tá? E até mesmo de livros inteiros, como o livro de Isaías. Eu já falei isso aqui, tá? Estudos demonstram que esses manuscritos foram escritos assim, aproximadamente, vamos supor, eles foram escritos entre 2 séculos antes do nascimento de Jesus e 2 séculos depois de Jesus Cristo. Tá? E porções inteiras da Bíblia foram encontradas, com exceção do livro de Esther e de Neemias. Tá? Bom, aqui, com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, né, não existe, até hoje não é desconhecido a autoria desses documentos. Né? Os documentos, os manuscritos, até hoje a autoria desses documentos é desconhecida. Tá? Mas esses documentos foi atribuída aos habitantes que, como segundo alguns eruditos na época, essa autoria da documentação dos documentos do manuscrito até hoje é desconhecida, como eu falei. Só que ela foi atribuída aos habitantes que, como dizem os eruditos naquela época, também foram responsáveis por guardar esses pergaminhos, esses manuscritos, que são os habitantes da seita judaica dos essênios. Né? Os essênios, eles ocupavam aquela região entre 185 anos antes de Cristo e 68 anos depois de Cristo. Né? E os essênios viviam em comunidades isoladas. Tá? Eles tinham opiniões diferentes das outras seitas judaicas, como os saduceus e os fariseus, tá? Com relação à lei de Moisés. Os essênios, eles eram celibatários, eles se preocupavam mais com a purificação pessoal, eles tinham uma atividade monástica, né? Também, você já falou tudo. E eles eram rígidos, principalmente com a guarda do sábado. Tá? Inclusive, livros de regras de seita dos essênios e livros apócrifos também estão incluídos nos manuscritos. Ok? Agora, no entanto, o termo essênios não é encontrado em nenhuma vez em nenhum dos documentos dos manuscritos, tá? Dos essênios. Não se encontra esse nome em nenhum dos documentos dos essênios.
dos manuscritos, tá? Agora eu vou passar rapidinho assim para Codex Sinaiticus, tá? Que foi escrito, Codex Sinaiticus foi escrito em grego há cerca de 1600 anos e foi descoberto por Konstantin von Fischendorf. E esse manuscrito ele contém a cópia mais antiga do Novo Testamento, tá? E ele foi descoberto por Constantin quando ele fez a terceira visita ao mosteiro ortodoxo Santa Catarina no sopé do Monte Sinai, em 1859, tá? E atualmente ele é encontrado no Museu Britânico. E o Códex Vaticano, também conhecido como Manuscrito B, pertence ao século IV, foi considerado por... Só nome em inglês, professor. Westcott e praticando. Não sei se é assim a tradução, como o melhor manuscrito do Novo Testamento. E eu não dou aula de inglês, não. Em grego, tá bom? Em grego. Muito mal de teologia. Ele considerou esse Westcott e Hort, eles consideraram o manuscrito Vaticano como o melhor manuscrito escrito em grego no Novo Testamento, tá? É um dos antigos, mais antigos realmente, um dos manuscritos mais antigos da Bíblia realmente, e é considerado até mesmo mais antigo do que o Códex Sinaiticus, tá? Ele é um manuscrito, um manuscrito uncial, isto é escrito em letras gregas maiúsculas, tá? E contém também toda a cópia original e completa da Septuaginta, tá? Foram abrigados esses manuscritos vaticanos, aqui tem eles, ó, Sináticos, tá vendo? Cadê o Vaticano? Está por aqui também. Eu botei ele aqui, ó. Cadê ele? Ele fugiu daí, né? Não fugiu não. Aqui, Vaticano. Tá vendo? Código Sináticos, aqui está um exemplo deles, e Vaticanos. Eles foram abrigados na Biblioteca do Vaticano, né? Que foi fundada pelo Papa Nicolau V, né? Em 1448, tá, gente? E o seu lugar de origem é incerto, tá? Como Roma, Itália e Cesareia, é como se fossem lugares prováveis do lugar fixo deles, tá ok? É até aqui só que eu vou apresentar. Foi muito rápido. Amém. Foi 5, deixa eu ver aqui. Ai, você falou até em 10 minutos. 8 minutos aí, parabéns. 8 minutos. Ai, obrigada. Foi rápida, objetiva e abrangente. Obrigada. Essa oportunidade em nome de Jesus aí, volte sempre. Vai tirar um 10 aí, né? Próximo aí, essa foi a Rosemary, seminarista Rosemary Pinto. Qual é a próxima? Alguém até anota isso aí pra mim aí. Pode até anotar aí, gente. Isso aí não vai ser avaliado ao pé da letra, não. 8 minutos, pontos positivos e negativos aí, que aí na última aula a gente discute aqui, a gente está em família, não é para ninguém criticar ninguém, é só pra gente crescer, né? E nós aperfeiçoarmos cada dia, né? Só pra gente discutir aqui, avaliativamente aqui. 8 minutos, alguém anote aí os pontos positivos, os pontos negativos, o que ela poderia ter falado mais, e etc. Só pra gente bater um papo aqui e até servir pra gente crescer e pra mais à frente a gente, entendeu? A gente não cometer os mesmos erros. Eu cometo erros, todo mundo comete uma crítica construtiva que você vai criticar alguém e alguém vai te criticar. Isso é importante. Amém? Próximo irmão. Adilson. Amém. Fique à vontade. Vamos falar a respeito, né, da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita, né, em rolo, né? A Bíblia foi escrita em rolo, né? E em forma de rolo, né, os livros também feitos de papiro ou pergaminhos, né? Que foram as coisas que os antigos usaram para escrever, né? Os pergaminhos, né?
e usava pergaminhos e papiro, né? Para escrever os manuscritos, né? Da Bíblia. Certo? E foram escritos, né, vamos falar aqui em hebraico, né? E aramaico, a língua da época, né, na situação, né? E também depois, né, foi escrito o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento também foi escrito em grego também. E o Novo Testamento são línguas originais da Bíblia, né, que foram escritas. Né? No caso, o irmão equivocou, ao contrário, é hebraico, né? E Hebraico. algumas passagens aramaico. Né? É hebraico e aramaico. O Antigo Testamento. Isso. E o primeiro texto, né, impresso, né, em hebraico aqui, né, do Antigo Testamento, né, foi publicado em 1488, né, em Socino, Itália, lá na Itália, né, contém os sinais vocálicos, né. E o segundo texto mais antigo, né, impresso em hebraico, né, do Antigo é o constante da Bíblia chamado Compratensiano, né, Poliglota, preparado, né, pelo cardeal Ximenes, né, de Cisneros, na Universidade de Alcalá, próximo a Madrid, Espanha. Foi impresso em 1514 a 1517, né? Mas só foi distribuída mesmo em 1522, né? Aí demoraram nesse espaço aí 5 anos, né, para ela ser distribuída, né, para o povo, né? E o Poliglota traz, além do Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, a Septuaginta em latim e a Vulgata em latim também, né? Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Abrange 6 volumes. Né? Essa é a redução, né? E como falar sobre o papiro, né? O papiro é uma planta, né? É uma planta aquática, né? Que ela é muito conhecida, né, no rio Nilo, né, naquela época, né, grande extensão que pegava o rio só dessas plantas, né, e ela crescia até na altura de 3 metros de altura, né, e a raiz dela era longa, ela é de 5 a 7 metros a raiz dessa planta, né, e ela é umas folhas pontudas, né, folhas pontudas. E nascia na margem do rio Nilo, né? A extensão dele praticamente quase toda, né? Tem uma longa haste, e a grossura da cerca, né, de 6 centímetros é a folha dela, a grossura. Aqui não tem nenhuma foto para mostrar. A grossura da folha dela é mais ou menos de 3 a 6 centímetros, né? A grossura da folha dessa planta que é o papiro, né? Faz fazer o papiro. E como que essa planta também, como servia para fazer, e deu, né, para hoje, no grande, né, força, né, para o papel hoje em dia, né, com o papiro, né, que deu grande força para o papel, não é a invenção do papel hoje em dia, né. E a raiz dessas plantas, e também o sumo dela, essa planta não servia só para fazer, né, a escrita, não, ela servia para várias outras coisas também, né. Era a raiz dela, né, e a parte de folha dela servia para fazer cordas para navio, né, sandálias, também sandálias, para as sandálias, né. Fazia também, como assim, óleo, né? Fazia esteira também, né? Cesto, né? Cabos, né? Residencial, né? E vários objetos, né? Vários objetos. Reunido em feixes, né? Ou talos, né? Do papiro, funcionava também como pilares, né? Arquiteturas primitivas,
Né? Para você ver só como que a planta tinha grande utilidade, né? Para aquela época, que uma coisa que a gente não sabia, que eu nem sabia, não achava que o papiro era só mesmo para, né, que eles usavam para escrita, né? Para fazer aqueles rolos, escrever, né, os manuscritos, né? Mas não, né? Ela serviu para essas outros objetivos, né? Como palicórdias, né? Sandálias, né? Até mesmo para fazer, hoje em dia a gente faz para alicerce, né? Coluna, né? Serviu para a coluna, né? E era porta, para você ver só. E vamos falar agora também sobre o pergaminho, né? Que era feito, né, de pés de animais, né? E eles curtiam esse material, né? Polia, né? Preparava, né, para a escrita, né? E esse material era bem mais, né, forte, mais bem durável, mais durável do que o papiro. Só que o papiro, ele é bem conservado em lugares secos, né? Lugares secos, lugares preparados para ele ficar, onde não pegava umidade, né? Nem chuva, ele durava bastante. Mas era um material mais frágil do que o pergaminho, né? Que era feito de peles de animais, durava mais, né? Mais forte, né? Mais firme, né? E aqui tem até aqui um exemplo, né? Do papiro, né? Ali a extensão dele, né? Que ele era em rolo, né? Tinha que se esticar, né? Para ler, né? Não tinha sinais, não tinha parágrafo, né? Aí quando lia era direto, né? Ela pegava, abria ele e ia lendo direto, né? Hoje em dia a Bíblia está mais mastigada, mais, né, variada para a gente ler melhor, né? Que tem versículos, né? Tem divisões, né? Que facilita a leitura, né, da palavra de Deus. Né? Antigamente era direto, né? E aqui a gente até tem um exemplo aqui, né, para a gente ver aqui os cuidados que as pessoas tinham, né, para manusear, para ler, né, a preparação deles, né, que eles tinham, a sinceridade que eles tinham para ler o papiro, né, os pergaminhos, né, e eles até mesmo quando ia pegar, né, não sei se os irmãos sabem, para ler o pergaminho, para ler até mesmo os papiros, eles lavavam as mãos, né? Tinha um preparo, né? Ali, né? Tomava banho, outras coisas assim, para você ver a sinceridade que eles tinham, né? O zelo que eles tinham pela palavra de Deus, né? Que nós temos que ter também esse zelo, né? Hoje em dia com a nossa Bíblia, né? E os manuscritos bíblicos, né, possuía duas formas de caligrafia, né? Uncial e cursiva, né? A uncial era escrita em letras maiúsculas, sem separações de palavras, e a cursiva tem letras minúsculas e separadas de palavras, né? O tamanho do pergaminho é de 34 vezes 45 centímetros. Está escrito por quatro colunas com 26, 24, 23 e 17 linhas, respectivamente. A primeira coluna contém 5 pentagramas, 6 a segunda, 6 a terceira e 4 a quarta. Os textos foi escrito em tinta preta e os pentagramas em tinta vermelha. As iniciais estão amamentadas em azul e vermelho, né? Para diferenciar, né? Para a pessoa ter mais facilidade, né? Para ler. Aqui é só aí dos irmãos, né? Só ter aqui mesmo, né? Agradeço a oportunidade, não muitas vezes. Amém. Muito bom. Amém. Deu aí, tá dentro da realidade ainda. Foi 13 com 25, gastou aí 13 minutos aproximadamente, né? 12, 13, 14, foi 6, 11 minutos, né? 20. E deu 9, né? 9? Foi 9? Tá bom, 9 minutos, 10, tá dentro da realidade aí. Um padrão aí de 10 minutos aí, tá ok. O próximo aí, por favor, aí. Próximo seminarista aí. Hoje tá